Hey! Salve, salve, meu povo! Como vocês estão? Ronaldo Sonic na área, começando aqui mais um o nosso Filosofia Reverbérica, o podcast. Sim, estamos por aqui nesse dia 20 de novembro de 2023. Sim, no nosso episódio de número 171. E falando para vocês, que é óbvio, né, que vocês que nos acompanham, meus queridos reverbéricos e minhas queridas reverbéricas, que a gente tá tentando ainda colocar em prática aí as gravações pelo YouTube, pelo Spotify, colocar tudo em ordem, a casa em ordem. E hoje, no episódio 171, a gente tá aqui, dia 20 de novembro, fazendo esse episódio para vocês. Vocês devem ter percebido que a gente está num formato um pouco diferente pelas questões técnicas que eu já disse para vocês, mas a gente vai tentar regularizar nos próximos dias todos esses episódios. E aí sim, a gente vai conseguir até o final desse ano, quando a gente vai trazer novidades, exatamente. Sempre temos novidades na Filosofia Reverbérica, sempre temos novidades no canal Comunidade Reverbérios, e aí sim vocês poderão acessar da melhor maneira possível o nosso conteúdo que vai ficar aí pelas redes. Então, hoje, nosso episódio 171, homenagem aí à consciência negra. Como a gente sempre diz, a consciência negra ela deve ser diária das pessoas em relação às mazelas que a população negra enfrenta na nossa sociedade, mas hoje, 20 de novembro, é marcado aí como um feriado estadual aqui em São Paulo e feriado em algumas outras cidades, com o objetivo de homenagear Zumbi dos Palmares, o guerreiro que foi ícone aí da cultura afro-brasileira, para que a gente tivesse todas as ações que a gente tem desde a abolição da escravidão no Brasil. Bom, e das lutas diárias, óbvio, né? Porque as escravidões são outras e as coisas que vão acontecendo são outras. Mas eu gostaria de começar já esse reverbério com vocês, esse reverbério de segunda, trazendo a frase do grande geógrafo Milton Santos. Sim, Milton Santos, que foi professor lá na antropologia, na Universidade de São Paulo, lá no meu trabalho. Bom, no Brasil existe um tipo de apartheid. Apartheid, vamos lembrar do regime social, né? Que acontecia lá na África do Sul, pra gente pensar desse apartheid que acontece em outros lugares também. Mas vamos à frase. No Brasil, existe um tipo de apartheid. Não é ser... Vamos lá. No Brasil, existe um tipo de apartheid. Não é feio ser racista. Olha lá, não é feio ser racista. Olha aqui. Que pesado, né? Não é feio ser racista. É feio dizer que você é racista. Olha lá. Então, no Brasil, existe um tipo de apartheid. Não é feio ser racista. É feio dizer que você é racista. E aí que começa toda a nossa conversa. Quando a gente traz para vocês nossos diálogos aqui relacionados aos nossos reverbérios. E aí, nesse caso, nosso reverbério de segunda, trazendo para vocês essa ideia de um Brasil racista. Sim, um Brasil racista, é isso mesmo que eu tô falando. Não existe essa mentira divulgada pelas pessoas já há muitos anos de democracia racial, que todos somos iguais, e não somos iguais. Os direitos não são iguais, a forma de tratamento não é igual, tudo que acontece na sociedade, só você que quer viver de uma maneira iludida ou quer falar de uma maneira leviana sobre as coisas, vai achar que todo mundo é igual, que todo mundo tem os mesmos direitos e que todo mundo passa pelas mesmas coisas no Brasil. É óbvio, é nítido para todas as pessoas que o que acontece no Brasil é uma segregação e é um apartheid. É só você ver de maneira muito simples. A população negra é mais de 50%, se não me engano 54% ou 57% da população brasileira.
Então, se você for pensar, 57% da população brasileira é população negra. E os outros 43% seriam as pessoas não negras, que aí podem não se identificar como negro, mas pode ter, de certa maneira, alguma descendência, né? E aí a gente traz essa reflexão pensando no seguinte: olha a sua volta no lugar que você está e veja se você consegue fazer essa conta rapidamente. Não vamos nem botar 57, vamos pensar o seguinte: você vai olhar a sua volta e no lugar que você estiver, metade das pessoas precisam ser pessoas negras, uma vez que isso é uma amostra representativa da população brasileira. Ou seja, em tese, os lugares que você frequenta, os lugares que você estiver, metade das pessoas precisam ser pessoas negras, certo? E aí você vai dizer que existe uma equidade, né? Um equilíbrio, né? Porque se metade do país, né, você tem a população negra, vamos contar que em alguns lugares você tem maior concentração, vamos dizer, de pessoas negras, então tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Você vai olhar à sua volta e vai ver 1/3 das pessoas negras. 1/3, olha lá, hein? Putz, mas eu sou muito bonzinho, né? Eu tô pegando muito leve. Mas tudo bem, vamos lá. Olha a sua volta agora, vamos fazer esse exercício agora, onde você estiver. Bom, pensar o seguinte: se você estiver num espaço público, né? Não vou dizer que você vai estar em casa, né? De repente você está em casa, aí vamos imaginar que você é branco e sua família é branca, e aí você vai olhar a sua volta, você vai ver pessoas brancas, mas porque você está dentro de casa, ok. Mas aí você vai sair, você vai até a padaria, por exemplo. Você vai chegar na padaria, vai olhar a sua volta e 1/3 das pessoas que vão estar nessa padaria precisam ser pessoas negras. Se isso deu certo quando você fez, eu vou te perguntar o seguinte: onde você está? Qual bairro você está? Qual lugar da sua cidade você está? E aí eu vou falar para você fazer o seguinte: para você ir num shopping. Não precisa ser o maior shopping da sua cidade, mas você vai num shopping. E aí você vai olhar a sua volta. 1/3 das pessoas que estão à sua volta precisam ser pessoas negras para que a gente entenda que existe uma democracia racial, que todas as pessoas estão tendo o mesmo tipo de acesso. E aí você vai, sei lá, num restaurante, não precisa nem ser um restaurante muito chique. Você vai chegar lá nesse restaurante e vai olhar 1/3 dessas pessoas. Porém, eu vou colocar uma situação para você. Essas pessoas não podem ser os funcionários, elas precisam ser as pessoas que estão frequentando o lugar. E aí, você vai se perguntar: mas olha lá, ele não quer nem que fale dos funcionários, ele não quer... Tá bom, você pode falar dos funcionários. Só que em todos esses lugares que eu já te falei que você foi, você vai olhar e aí eu vou inverter a situação. Você vai ter que ter 1/3 das pessoas, como eu disse, das pessoas negras, mas você vai ter que ter 1/3 também das demais representatividades no trabalho. E aí você vai ver o seguinte, meu querido e minha querida reverbérico e reverbérica que me ouve nesse momento. Você vai ver que existe uma estrutura racista no lugar que você vive. E essa estrutura racista faz com que as pessoas pobres e também, nesse contexto, pretas, estejam sempre numa posição subalternizada. E é por isso, meus queridos reverbéricos e minhas queridas reverbéricas, que eu acredito que vocês concordem, né? Mas, de repente, um desavisado que chegou por aqui, ou a pessoa que não sabe o que está fazendo por aqui, acabou caindo de paraquedas. Você, que de repente não é a favor de cotas raciais em universidades, em serviço público, e aí eu trago essa mensagem para você, para que você acorda para a vida, ô cabeção, acorda para a vida e entenda o seguinte: só é possível a gente ter alguma equidade se você der oportunidade. E se você não der essa oportunidade, que vai acontecer lá na base, que ela não acontece, em algum momento
é necessário que aconteça uma equidade. E aí, qual foi a solução encontrada? Sistema de cotas raciais. Mas aí você vai colocar lá porque a pessoa vai se achar incompetente, porque aí vai colocar porque não é justo, porque... cagar, rapaz, se fuder, porra. Você vai colocar pessoas que não têm acesso, não que ela não tenha acesso, capacidade, ou cabeçudo, ela não vai ter acesso pela condição social dela, que aí muitas vezes ela tem muito mais conhecimento que você, ô seu tanga, porque você não tem o que ela tem, conhecimento, você não tem acesso ao conhecimento que ela tem, e ela também não tinha acesso ao que você tem. E aí o que acontece hoje, principalmente aqui no Brasil, com o acesso das cotas, o que é interessante? A população negra hoje tem a possibilidade de ter acesso aos conhecimentos universitários, aos conhecimentos que não tinha acesso e, sim, se colocar no mercado de trabalho, se colocar na sociedade de uma outra maneira, ter um posicionamento, poder estar aí disputando em pé de igualdade cargos públicos e também conseguindo aí se posicionar na sociedade em diferentes caminhos. Mas eu vou dizer para você, meu querido racista, meu querido preconceituoso que se esconde, porque no Brasil, como o Milton Santos disse, é feio você falar que você é racista. Mas aí você não precisa falar não, que eu sei quem é você, tá bom? Aí a gente sabe dentro da estrutura que a gente vive quem são essas pessoas. E eu digo pra você, meu querido racista, pra você, meu querido racista, não, a gente não vai tacar fogo em você. A gente quer ver você sofrer um pouquinho mais. Você vendo a sociedade se transformando, você vendo que é um caminho sem volta, que o futuro é preto. Sim, o futuro do Brasil é preto e a gente vai ver várias pessoas em posição de poder e fazendo uma transformação real da nossa sociedade. Porque aí é o que eu ouvi recentemente de uma pesquisadora. Não adianta vocês que são racistas ter acesso aos conhecimentos, porque vocês nunca vão saber o que é ser uma pessoa negra e ter acesso a toda a cultura, todos os materiais, tudo o que essa população vivenciou na vida, você não vai ter. E aí, não adianta ser racista, meu querido, que você não vai conseguir acessar os mesmos conhecimentos, porque os conhecimentos vêm do outro lado do oceano, meu querido Reverberic, minha querida Reverberica. E aí eu queria deixar um grande abraço aí a todos e a todas que lutaram para conquistar todos esses direitos da população negra, que sobretudo é celebrado nesse dia 20 de novembro. E aí, fechando novamente com a frase do Milton Santos, eu queria só relembrar você, meu querido Reverberic, minha querida Reverberica, que o apartheid que acontece aqui é que essa pessoa que está do seu lado, às vezes, ela não acha feio ser racista, né? Mas ela nunca vai dizer que ela é, porque isso realmente que é feio. Então eu deixo um beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã de luta, meu querido Reverberico, minha querida Reverberica, deixando aquela velha frase da Angela Davis que nunca vai ser batida, né? Nunca vai ser uma frase batida. Que não adianta você não ser racista. Nesse país racista, não adianta você não ser racista. É preciso não só falar, não só dizer que não é, mas sim ter atitudes, ter ações antirracistas. E que esse nosso episódio de número 171 do Filosofia Reverberica seja um desses instrumentos antirracistas. E eu deixo para vocês aquele velho beijo no coração, dizendo para que você não esqueça: beba